Vamos ler o que Paulo disse na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Leia: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto pelos teus grandes feitos. Te louvo por essa ambiência perfeita aqui e aí no YouTube, aonde a tua igreja se reúne, a igreja em cada casa, em cada lar, porque igrejas são vidas que tu resgataste do império religioso e os trouxeste para a tua maravilhosa luz. Esta manhã é uma manhã de manifestação do teu evangelho, de encorajamento, de intrepidez. É preciso, Pai, que eu te peço, que tu me uses com ousadia, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube reunido digam amém. Eu achei esta palavra, versículo 9, Miguel, interessante. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, disse Paulo, a palavra de Deus, ela não está algemada. Embora ele preso, a palavra na boca de Paulo tinha livre curso, ela não estava presa, algemada, retida. O sistema religioso trava o evangelho. O evangelho de Cristo, revelado a Paulo, está algemado na religião. A graça não tem livre curso. O evangelho revelado a Paulo é visto como uma ameaça aos púlpitos pastorais. Quando eu fui bispo durante 4 anos na igreja evangélica, e quando eu abria as epístolas de Paulo, eu dizia, não, isso aqui não. Quando algum pregador vinha e me dizia, Bispo Geraldo, eu vou pregar domingo que vem, aqui está a mensagem, eu dizia, tem que passar pelo meu crivo. E quando eu lia os textos e que alguma coisa esbarrava num assunto que iria gerar liberdade, eu dizia, isto aqui não. Não, Tito não. Não. Dizer à igreja que eles foram predestinados antes da fundação do mundo, não pode. Eu algemava a palavra. Eu não deixava que a palavra tivesse livre curso. Porque como bispo da igreja, eu sabia que a igreja em que eu presidia não vivia e não se alimentava da verdade de Deus, mas do medo, da culpa e do pânico, porque aquilo que as pessoas têm medo, elas se submetem, e eu não poderia tirar o medo. Se eu pregasse o amor do evangelho, o amor lançaria fora o medo, e todas as pessoas sem medo são livres para decidir por si mesmo o que é bom, o que é ruim. Ela passa a ter um discernimento. E eu não poderia permitir isso, embora, sendo bispo, eu era sustentado pela igreja. E isto causava uma ameaça. Quando eu falo do sistema religioso, eu falo daquilo que eu vivi, do que eu andei, do que eu pratiquei e preguei durante anos. O evangelho de Paulo sempre foi e sempre será uma ameaça para os púlpitos pastorais, porque o evangelho de Paulo desmonta tudo isto. O evangelho de Paulo destrói, acaba, tira toda esta parafernália que se fizeram em nome de Deus. Isto não tem nada a ver com o evangelho. Isto é uma máfia religiosa que se alimenta do medo, repito, do pânico, da culpa imposta da religião na mente das pessoas. A palavra revelada não é glorificada. Ela
não é o epicentro da liturgia. O homem na religião é que é o protagonista. Não é o evangelho o epicentro. Não há evangelho na religião. Há homens como atores, como protagonista, e o diabo como um ator coadjuvante. Lá no final da religião, da pregação, é que aparece Jesus, sabe, sendo oferecido como uma banana, quem quer e quem não quer, quem quer Jesus, quem não quer. No final, depois de o ator, o protagonista, o pastor, trazer uma teologia do medo, que o diabo sobe, é que eu vejo a cuca descendo por lá por baixo, e o boitatá, narizinho. Depois dele fazer todas essas manobras, entra então o ator coadjuvante, Satanás, querendo ceifar as almas. Então, as vidas estão aí, vivendo um evangelho algemado, uma palavra que não tem livre curso nos púlpitos, vivendo um script pastoral ou um roteiro para você desempenhar um papel que Deus jamais escreveria para você. Eu vivi um papel que Deus jamais escreveria. Eu era arrogante, prepotente, autoritário, e quem passasse na minha frente estava tocando no ungido de Deus. Este papel, este script, este roteiro, Deus jamais escreveria para um homem, muito menos para as pessoas que os ouvem. Não era este o papel desempenhado pelos apóstolos. Não era este o papel desempenhado por Paulo. Paulo dizia: eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Hoje o que se vê é um sistema autoritário, cruel, dominador, que não tem pena do teu bolso e que não respeita a sua vida. Tudo é para eles, como se vivêssemos ainda na Idade Média. A igreja aí fora, longe do evangelho, prega um roteiro de dor, de sofrimento e de humilhação. 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número... Não vai sair ninguém, meu. Tem alguém ainda aí, Mateus? Não vai sair ninguém, meu amado. 3, vai ficar os 3 aí, meu amado. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Versículo de número 20. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e quem vos esbofeteia no rosto. É assim que as pessoas viviam debaixo da minha autoridade episcopal. Eu humilhava, eu prendia, botava no banco, tinha que lavar meu carro, carregar minha pasta, ninguém poderia falar nada, senão eu já dizia logo: eu desligo na terra, desligo no céu, eu faço o inferno, eu faço macumba. Mas aqui é um roteiro de dor, de sofrimento e de humilhação que manda na sua forma de vestir, que não mostra a liberdade que você tem em Cristo, que te obriga presencialmente a estar no lugar que você não quer estar. Você não é obrigado a estar na escola bíblica dominical, mas ele diz que se você não for, você não toma ceia. E para um crente não tomar ceia, meu irmão, é a pior coisa que tem para um crente que vive com a palavra algemada. Você perde tudo na igreja, mas não perde o culto de ceia, não. E já é por isso que ele já bota no primeiro domingo, onde quase todo mundo já recebe, que é para o acharcamento ser grande. Então, quem vive debaixo de uma palavra algemada, tolera quem... Não adianta, porque essa palavra é real mesmo. Quantas vezes você tolerou ordem de pastor? Quantos que estão me ouvindo pela internet não foram humilhados pelo pastor? Você imagina, meu amado, quando eu penso, chega a me dar uma coisa, chega a me dar um tererê, chega a me dar um som do telefone, meu amado.
Meu amado, você tinha que ver as vergonhas que as pessoas passavam. Quantas pessoas estão me ouvindo hoje que foram humilhados por esses cães? Homens casados, mulheres casadas, jovens sendo humilhados, ouvindo o que não deveria, que não se ouviria de um bêbado, se ouvia de um pastor. Coisas que não se diz a um bêbado, se dizia um homem casado em nome de Cristo, porque eu sou teu pastor. Olha que ponto do ridículo se chega quando você está debaixo de uma palavra algemada. Diz que você tolera quem te escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte contra você e quem vos esbofeteia no rosto. Tudo isso porque a verdade de Cristo está algemada, presa, retida, oculta. Colossenses capítulo 1, versículo de número 26, versículo de número 29, disse Paulo: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia ela se manifestou aos seus santos. Palavra manifestada, um mistério que estava oculto, passou por Davi, por Jefté, por Sansão, passou por Mateus, Marcos, Lucas, antes passou por Isaías, Jeremias, os profetas, Oséias. Diz que esse mistério estava oculto, ninguém conhecia, ninguém sabia, ele ficou oculto dos séculos e das gerações. Disse Paulo, agora se manifestou aos seus santos, e os pastores retendo uma palavra manifestada aos santos, para que eles tivessem vida, e vida com abundância. Os pastores dizem, não, isso não pode pregar, não pode dizer à igreja que eles são predestinados. Não, eu dizia, eu, Geraldo, várias vezes na congregação dizia, se pregarmos isso aqui, as vidas não vêm mais. E quem é que disse que tem que ir? Se o evangelho é para libertar, é para soltar as algemas, e nós queremos alguém aqui obrigado a estar aqui nesta manhã. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Você não está aqui por causa da cerca, está por causa do alimento. Quem disse que você tem que estar aqui? Se Cristo te libertou, quebrou as algemas que não deveriam estar no pulso, não deve estar na tua mente. E algema a palavra, isso não pode. Paulo disse não, o mistério estava oculto, mas ele foi manifestado aos santos. Depois ele diz no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer. Não é para reter o conhecimento, não é para ficar num gabinete, não é para ficar num curso de teologia e não mostrar as vidas. É para manifestar, porque Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre gentios, isto é, Cristo no monte. Como não? Se os crentes vão lá buscá-lo. Cristo na escola dominical. Como não, se essas horas estão abarrotadas? O mistério revelado e que estava oculto, disse Paulo aos Colossenses, Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo em você. E quando você sabe que Cristo está em você, você não vive sob o domínio de homens, meu irmão, mas não vive mesmo. Quando você sabe que Cristo está em você, você sabe que você está inseparável do amor de Deus. Haja o que houver, você deixa de ser evangélico e se torna cristão. A etimologia da palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo e não de homens, não de placas. O orgulho cristão, eu sou pentecostal. Qual é a sua igreja? Eu sou da igreja Deus é a favor. O trocadilho por causa do... não sou besta, né? Eu sou da igreja pentecostal, Deus é o favor. Favor nenhum. Tem favor nenhum, tudo eu pago. Tudo eu que faço. Eu sou da igreja, Deus é carinho. Mas carinho não tem nenhum. É um Deus mau, déspota,
que tem prazer no meu sofrimento, que quer o meu sacrifício. Que Deus de amor é esse? Não. Que Deus de amor é esse? Se até o nome da denominação é contra aquilo que se prega. Diz o versículo de número 28, o qual, olha como a palavra tem livre curso, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, leia, a fim de que apresentemos todo homem imperfeito, hein? Vocês não aceitam palavra algemada, não? A palavra aqui tem livre curso. Vocês não estão perfeitos porque comeram pão e suco. Vocês não estão perfeitos porque foram buscar ele no monte. Vocês não estão perfeitos porque passaram pelas águas. Vocês estão perfeitos porque no Espírito ele fez uma obra quando levou a mão para um lado, levou para o outro e bradou no mundo espiritual dizendo: Tetelestai, está consumado, está pronto, não há nada que fazer. E espiritualmente em Cristo vocês estão perfeitos. Recebe aí. Se eu algemo esta palavra, se eu digo isso não pode ser dito, eu digo que você tem que fazer a campanha de Manassés. Não vai nesse negócio de Geraldo que em Cristo espiritualmente vocês estão perfeitos, não. Não vão nesse negócio de Jesus de Nazaré que disse que o Espírito está pronto, não. Vocês não entrem nesse, não. Vocês vão ter que fazer o jejum, porque o jejum é espiritual. Vocês vão se fortalecer espiritualmente. Opa, está algemando a palavra? Está me reduzindo a lei? Quem jejuava eram os fariseus. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus já havia dito a ele: o espírito de vocês está pronto. A carne é que é fraca, mas espiritualmente, Paulo disse, isso era um mistério que estava oculto, mas como eu não vou reter, eu vou passar para vocês. E todos entenderam que eles não precisavam estar presos num lugar. Todos entenderam que eles não precisavam fazer sacrifícios. Todos entenderam que a carne deles é que precisava de vigilância 24 horas por dia. Mas espiritualmente não precisava da oração de Paulo, da mão de Paulo, do lenço. Não precisava de cuspe, não precisava do sacrifício, não precisava do oba-oba. Espiritualmente eles entenderam, porque a palavra não estava algemada. Eles entenderam que em Cristo eles estavam absolutamente perfeitos, como é perfeito o teu espírito. Agora, quando se algema esta palavra, disse Gálatas capítulo 3, e você então vai buscar nos homens. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros anjos cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? 2, quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Ouça, não é um jogo de palavras, é um entendimento. Aperfeiçoar na carne é insensatez. Se a obra foi feita no Espírito, para que eu comer pão e suco? Se a obra foi feita no Espírito, para que eu fazer um sacrifício? Paulo disse, vocês são insensatos, porque vocês tendo começado no Espírito, vocês estão agora permitindo uma palavra algemada, vocês não terem acesso ao conteúdo perfeito do que Cristo fez por vocês, e vocês estão agora se aperfeiçoando na carne. É o que os crentes fazem. Infelizmente, meus irmãos fazem isso. O que é? O que é? Quaresma, Geraldo. Que mundo você vive? Como assim? Quaresma, Geraldo, você não sabe não? Meia-noite não pode sair na rua, tem a mula sem cabeça, o boitatá, o coisa ruim, o 7 frechas.
e acende vela de 7 dias, e quando sai no prato em frente do banco, tem um prato com farofa, o missionário pregador pentecostal pula por cima e diz: me dá licença. Não. Ué, mas me dá licença ao prato de farofa, meu amor? Como é que se pode um homem pregar o evangelho e pedir licença ao prato de farofa, meu amado? Pega aquilo, leva para casa, frita uns 2 ovos, faz uma jarra de quisuco. Então, Miguel, coloca o versículo, não temos tempo, Miguel. Coloca na BV para mim, Miguel, por favor, com todo respeito. Coloca na BV. Bíblia Viva. Coloca o 2, Miguel. Gálatas insensatos. Olha isso. Olha isso, meu amado. Quem foi o feiticeiro que sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Ui! Quem foi o feiticeiro? Do original grego, aquela palavra é baskainos. Um bruxo feiticeiro cheio de magia e de encantamento. A igreja não recebe evangelho, a igreja recebe encantamento. Uma palavra algemada que não tem livre curso para chegar ao conteúdo do que Cristo fez por vocês. É claro que um tipo de mensagem desse choca os púlpitos pastorais. É claro que os religiosos se veem achincoalhados diante da verdade de Cristo, porque desmonta as suas autoridades pastorais. É claro que a missionária ligou para minha casa dizendo: eu vou fazer um trabalho para Suncê. Eu disse: que missionária é você? Mercenária do cão, minha amada? Fazer trabalho para Suncê? Isso não é o outro lado que diz isso, minha amada? É claro que eles se sentem ameaçados quando se estampa uma verdade dessa. Ó, Gálatas insensatos, quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento renoso? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo, morrendo na cruz. Versículo de número 3. Só quero fazer-lhe uma pergunta, bradou Paulo aos Gálatas. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvo. A igreja faz o contrário. Algema a graça de Deus e diz: não, vocês têm que obedecer às leis judaicas. Está escrito aqui que o dízimo, João Batista batizou nas águas. Está escrito aqui que Jesus naquela noite partiu o pão e vocês têm que obedecer isso. Paulo disse: é claro que não. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa. Não é guardar, se tenta. São 613 mandamentos. Depois ele diz no versículo de número 4. Tem aí, Miguel? Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês têm que ter... Amarrado, coisa ruim. Mas eu vou falar. Eu estou na unção. Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-la agora os fará cristão mais forte? Se desde o princípio a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, como é que agora, depois da cruz, como é que agora que ele disse tetelestai, vocês estão guardando as leis judaicas para se tornar um cristão mais forte?
obedecendo a homens, a doutrina de homens, a regimento interno, algemando a palavra, dizendo isto pode, isso não pode, isto prega, isso não prega, é regimento interno, é estatuto, e não se submete ao regimento que veio do céu. Este é o regimento interno da igreja. Interno não, interno e externo, e aberto para o mundo ouvir que a graça do Senhor nos basta. Este é o regimento da igreja. A graça de Cristo, que ameaça os púlpitos pastorais, que ameaçam as gemadas dos coronéis e dos papas da igreja. Este é o evangelho bomba. Paulo nos seus dias era o homem bomba do evangelho, meu amado. É que infelizmente não tem muitos Paulos nos dias de hoje. Todos eles estão aí debaixo da autoridade de Mamão. O evangelho virou uma negociata, um evangelho negociado que tem que pregar o que diz o estatuto, que tem que pregar o que diz a convenção. Ei, alô, ouça, meu nome é Geraldo, vocês são cães gulosos, vocês não são pregadores do evangelho, vocês roubam a paz, vocês insultam o evangelho, mas o evangelho destronará vocês, porque eis que se surge um povo corajoso, destemido, zeloso, de boas obras, que vai abrir a boca como trombeta de Deus e vai dizer que a graça de Cristo nos... Diga glória a Deus. Dois. Geraldo, você não tem medo, não? Medo de quê? Não. Mas medo de quê e de quem? Que eu os confronto com a verdade, eu bato neles de Bíblia. Se vir de Bíblia, eu bato neles. Se vir na mão, eu tenho birimbau. E se for para a justiça, perde. Se for para a justiça comigo, perde. Porque eles vão ter que fazer declaração daquilo que eles ganharam e não tem como provar. Tem vida boa, tem carro importado, tem mansões. E tiraram de onde, se vocês não trabalham? Vem, não, mas eu quero que vocês venham, porque eu não estou sozinho não, eu estou sozinho. Vem mexer no vespeiro, eu sou dedão, meu amado. Ai, só tem dois aí, eu tinha três. Meu amado, isso é muito forte. Eles não aguentam isto. Se eu reter essas informações, eu algemo a palavra. E a verdade não chega nas vidas. E as vidas ficam rodeando em cima disso que foi apresentado a vida inteira. Culto para destruir o diabo. Jesus vai voltar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Meu irmão, presta atenção. Paulo e Silas estavam presos. E havia alguém guardando eles. O carcereiro. Houve um evento sobrenatural. E todos os demais presos fugiram. O carcereiro iria se matar. Por quê? Porque ele e a família iam passar por sanções. Paulo disse, não faça isso. Nós ainda estamos aqui. Creia, vai ser salvo você e sua casa. Por quê? Porque todos eles iriam ser penalizados com aquela fuga. E o pastor, não, meu irmão. Você dá o teu filho está nas drogas? Você dá o teu filho, Deus vai salvar o teu filho pela tua fé. Crê no Senhor Jesus Cristo que vai ser salvo você e tua casa. Se pregasse para Eva, hein? Se pregasse para Eva, Eva ia dizer, pastor, o senhor mentiu para mim aí. Caim era do maligno aí, ó. Se Deus vai salvar alguém pela minha fé, se a minha fé não salvou nem a mim, ele disse, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, não é a tua fé que te salvou, foi a dele, foi a obediência dele, foi a obra dele. Então, privaram a igreja de viver a liberdade e a colocou sobre um cativeiro. E quando eu digo igreja,
Os algozes, os patronos dizem: você ataca a igreja. Eu ataco o templo. Eu ataco o lobo. Eu ataco quem te escraviza. Eu ataco quem te insulta, quem humilhou você. Eu estou aqui batendo naquele que botou o nariz de palhaço em você, enquanto você trabalhava de sol a sol, enquanto você tomava conta de idoso, fazia a unha, varria a rua, trabalhava de manhã e de noite levando marmita no trem. Ele tomava o seu dinheiro em nome de Deus, te escravizava, e você ainda defendia chamando ele de homem de Deus. Eu não ataco a igreja são vidas. Eu ataco o templo em nome de Deus. Eu não ataco o pastor Dom, eu ataco o lobo que fez você de chacota, que te humilhou, se meteu no teu casamento, se meteu na tua vida e algemou a palavra para que você não descobrisse a sua verdadeira herança em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 7 e 8, olha aí, olha aí. Eu acho que é 7, Miguel, eu acho que eu coisei, Miguel. Vai passando aí, Miguel, temos tempo, Miguel. Efésios 4, 7. Não, Miguel, bota na Almeida aí, Miguel, porque vai aumentar lá em cima. Tá na Almeida, Miguel. Miguel. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A cada um de nós. 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, leia a palavra, levou cativo o cativeiro e concedeu dom ao pastor. E concedeu o quê? Dons aos homens. Agora veja, quando ele subiu às alturas, olha o que ele fez: levou o cativo, o cativeiro. Todo cativeiro espiritual é uma fraude. Todo lugar que te tenta te prender é uma fraude em nome de Deus. Não existe cativeiro, não existe obrigatoriedade de permanência, de frequência. Isto é uma fraude em nome de Deus. Você não está preso, você não está algemado, você não é obrigado a nada, porque o cativeiro que existia antes do sofrimento de Cristo, quando ele subiu às alturas, diz que ele levou o cativeiro, todo o cativeiro espiritual. Ele disse: chega, ninguém vai estar preso, ninguém vai estar algemado, ninguém vai estar submetido a sacerdote, todos agora me pertencem, eu sou o cabeça da igreja e todos vocês são meus, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. E o bonito da onde eu era convencionado, porque até para me desconvencionar foi uma guerra, meu irmão. O quê? Eles dizem que você tem que pagar uma multa, que você assinou um contrato, porque há 1 ano não pagou ainda a convenção, porque a carteirinha, a gente vai na tua casa e vai comer tudo e crente come demais. Misericórdia. Deus me livre. Ele andou pela internet dizendo: Geraldo agora está pervertendo a fé dos irmãos. É Geraldo que está pervertendo a fé com aquilo que vocês ocultaram. Vocês fizeram da igreja de Cristo um cativeiro. As pessoas estão presas aí. As pessoas dizem: eu não posso sair de lá, porque foi lá que eu me converti. Cativeiro. Porque você não se converteu lá. Você se converteu quando os teus olhos foram iluminados. O apóstolo Paulo pegou os coríntios, que quando alguém tira o véu, então essa pessoa se converte ao Senhor. Você não se converteu lá, nem ali, nem acolá. Você se converteu quando ouviu o evangelho de Cristo, as algemas foram quebradas, os olhos foram iluminados e você se encontrou verdadeiramente em Cristo Jesus. Neste dia você se converteu, saiu do cativeiro espiritual e veio para a liberdade em Cristo. Então, diz que levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. O cativeiro é que determina a hora que você deve se reunir. O cativeiro determina o que você tem que pregar, o que não pode. E nós dizemos: chega,
Porque nós não servimos mais a homens, nós servimos a Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz isso: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Eu sei que choca. Porque se eu agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. E quantos estão nesses lugares aí para agradar homens? As palavras saem como espada afiada mesmo. Espada tem que entrar mesmo. Agradando a homens, desagrada a si mesmo. Vive uma vida vazia, diz tristeza, sobre o domínio dos homens, sendo fiel a homens e infiéis a si mesmo. Uma triste realidade. Paulo disse: porventura, eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Se procurar o favor de Deus, você acha na graça maravilhosa. Se procurar o favor dos homens, não vai achar nunca. Nunca. Ou procura agora o favor dos homens, ou de Deus. Ou procuro agradar a homens. Se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. E o abençoado deve estar me ouvindo. Ele disse para mim: eu estou lá ainda porque o pastor é muito legal, sabe? É que o pastor é amigo meu, sabe? Tem uns irmãos aqui que veio da onde era. Tinha um que o pastor gritava com ele na frente de todo mundo e dizia assim: você vai querer que eu, como pastor da igreja, saia para ficar na portaria? Não é você que é o porteiro daqui? E ele diz: não, é porque eu estou lá, que ele é muito legal, sabe? Um senhor com 60 e poucos anos, recebendo um abuso desse público. Procurando o favor de homens. Nós não estamos mais submetidos aos homens. Nós somos livres para dizer o que diz a sã doutrina, para fazer a palavra correr sem impedimento. Se não tem oportunidade nem chamado para estar no púlpito, faça do seu trabalho o seu púlpito. Faça do ônibus o seu púlpito. Faça da sua caminhada o seu púlpito. O púlpito de Jesus não era dentro dos templos. O púlpito de Jesus era quando ele encontrava alguém que precisava ouvir a palavra. Assim era de Paulo, assim era de todos aqueles que entenderam a graça de Deus em verdade. Nós não vamos mais nos submeter a homens nessa nação. Já basta a nossa vida secular, que temos que estar submetido à prefeitura, governador, à presidência, a todas essas coisas de forma secular. Em nível espiritual, nós somos livres e dependemos da graça de Deus. Chega de algemas, chega de prisões, chega de cativeiro. Aprenda a ser livre, rompa com o sistema e venha viver a vida em Cristo, a vida maiúscula que Ele preparou para você. Temos que pregar o evangelho sem impedimento, doa quem doer, goste o que gostar. A nossa doutrina é o evangelho da graça de Deus. E em Atos capítulo 20, versículo 30 e 31, olha lá o que disse, olha lá. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, aonde recebia todos os que o procuravam. Versículo 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, olha lá, sem impedimento algum, sem algema, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Não tem uma igreja, não tem um púlpito, não tem um lugar. Pregue na sua casa como Paulo pregava, com intrepidez, sem impedimento algum. Haverá sempre alguém para ouvir você falar das grandezas de Deus, falar do amor de Pai, falar da nova vida, sem estar submetido a homens, sem levar coça, sem ser humilhado, sem estar entregue a denominação nenhuma. Deus se livrou, Ele quebrou as algemas. Você é livre. Aonde estão os livres? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão os livres por Cristo? Diga glória!
Que todo impedimento nesta manhã seja destronado, que tudo aquilo que te prende debaixo de julgo do homem seja quebrado na autoridade de Cristo, que seja destronado todo peso que colocaram, toda canga, toda julgo. Ele disse: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Chega! Nós vamos falar do evangelho sem impedimento. Doa a quem doer, goste quem gostar. Eu quero ler com vocês, antes de terminar, vocês, estou comendo salada, meu amado. Antes de terminar, 2 versículos. Eu quero ler uma passagem muito linda, para quem está sem algemas. Cantares, capítulo 2, versículo de número 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa em minha, e vem. Vem viver o evangelho da graça. Vem romper com essas algemas, com essas prisões emocionais. Venha viver o evangelho de Cristo, onde te mostra a tua posição, sem humilhação, sem julgo, sem pagar um preço que já foi pago, sem fazer um sacrifício que ele não aceita. O único sacrifício aceitável nesse pacto foi o dele. O meu amado fala e me diz: levanta-te. Quando ele diz para levantar, não é para ficar prostrado, levando puxão de orelha dentro desses lugares, sendo humilhado. Só vale quanto tem, quando dá, quando faz. Quando as pessoas aqui deram tudo, e quando não puderam dar, nunca foram reconhecidos. Quantas pessoas aqui frequentaram lugares, ajudou, pintou, construiu, hoje descobriu o evangelho, eles nem batem na tua porta dizendo muito obrigado. Quantas pessoas aqui ficaram debaixo de cajado, sentado na última cadeira, humilhado pelos coronéis da igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem andar na luz do evangelho do Cristo ressuscitado. Vem! É para se levantar e vir com tudo. E se tiver medo, vem com medo mesmo, mas venha! Porque eu sei que a psicologia do medo causa um dano irreversível. Eu sei que a psicologia do medo trabalha. Medo das ameaças do pastor. Medo que ele trabalhou 20, 30 anos na sua mente. Você viu ele como semideus, e agora o medo de romper, fica a psicologia do medo. Vem. Se der medo, vem com medo mesmo, que você vai ser impactado pela palavra e pelo amor do Pai, e a resposta será: o amor lança fora o medo. Levanta-te, formosa minha, amada minha, e vem. Vem para a graça você também. Vem. Diga glória a Deus. Diga glória. Versículo de número 11. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. 12. Tem 12. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Sabe o que ele disse? Ele volta, não corre não, coronas do Covid. Aparecem as flores na terra. Sabe o que é isso? É sinal de que você não está mais num cativeiro, num quarto escuro, comendo o que te dá uma vez por dia.
bebendo água suja, barrenta, num quarto escuro, frio. Sabe o que ele quer dizer ali? Eu quero dizer, na verdade, que você está vendo com os outros olhos a beleza da vida, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. Eu vou atualizar esta palavra. A você que não há algemas, nem no pulso, nem na mente, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Vai haver mudanças na tua vida. A ótica será outra. O foco agora é outro. Você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Vai sair debaixo do jugo dos homens e andará sobre a luz do Evangelho de Cristo. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. 13, tem: a figueira começou a dar os seus figos, a vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem para a graça, você também. E eu termino com 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 21. Leia aí, leia. 1 de Coríntios, é isso mesmo? 26, Miguel? Miguel, estou cedo, né, Miguel? Deixa eu ver se é isso mesmo, Miguel. Passa o 27 aí, Miguel. Miguel. Não acho que não é isso não, Miguel. Você, deixa eu ver, Miguel. Está anotado aqui, Miguel. 1 de Coríntios 3, Miguel. Miguel, você está com coronas de Covid, Miguel? Come um feijão, tem um cara com feijão aí, Miguel. 1 de Coríntios 3, Miguel, versículo 21, eu que botei errado, Miguel, me perdoe, me desculpe, meu lindo. Tem aí não, Miguel? 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 21, não tem não? Versículo 21, não tem, Miguel? Não tem nada? 2 de Coríntios, capítulo 3, Miguel. Ô, Miguel, como que não tem, Miguel? Miguel, você está ao vivo, Miguel? Bota algema nesse cara aí, algema ele aí, pega algema. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, tudo é vosso. 23, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Jeremias 15, digita, Miguel, por favor, 18, 2 minutos. Jeremias capítulo 15, versículo 18 ao 21. Eu quero terminar com esta frase de Jeremias. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Isto é a pergunta que o profeta fez a Deus. Talvez seja esta pergunta que muitos de vocês que me ouvem aqui pela internet estão fazendo. Por que eu sofro? Por que esta dor? Será que Deus não admite a minha cura? Olha a pergunta de um homem extremamente usado por Deus. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Olha o estágio que chega um homem preso debaixo de um jugo, de algemas e de prisões. Serias tu para mim como irisório ribeiro, e como águas que enganam? Esta é a visão de quem está num local algemado, que não vê alegria, felicidade nunca. Anos a fio, o homem dormindo no quarto, ele dormindo no quarto, não, que a mulher não admite. Nessa hora a mulher bota ou para dormir com o Rex, ou com bolinha, que nome de cachorro de pobre é bolinha, ou tutu. Ou ele vai dormir com o Rex, com o tutu, e ela fica lá no quarto. Crente pentecostal, canela seca.
Fala em língua e em mistério, mas o casamento um desastre. Servindo a homens. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Versículo de número 19. Portanto, assim diz o Geraldo. A resposta divina. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Preste atenção: se apartares o precioso do vil, tu serás a minha boca. Eles, o sistema religioso, se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Se apartares o precioso do vil, não é algemar aquilo que é precioso, não é ocultar a verdade que liberta, é tirar aquilo que é precioso desta coisa vil que se tornou a religião, que não permite de você ver a vida, que te obriga a você estar onde você não quer estar, que tirou a tua paz na tua família, que não deixou você ter um domingo com a tua esposa, ou sair e ir a uma festa, ou ter uma companhia agradável, que te obrigou sobre o jugo da lei e te escravizou, colocando algemas sobre a tua vida. O profeta estava dizendo: por que tu não admites a minha cura? Por que a minha dor dói? Deus disse a ele: porque você não sabe separar o precioso do vil. Se você apartar o precioso do vil, serás a minha boca, eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Rompa com a religião, venha viver a vida maiúscula, receba a graça de Deus na tua vida. Ainda há tempo de você ser feliz com a tua família, com os teus filhos e com os verdadeiros amigos que te aceitam com a verdade do Evangelho. Assim é, assim eu creio, é assim que diz o Evangelho de Cristo.